pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Santiago. Fiz um vídeo anterior falando a respeito do canal, né, informando o que eu pretendia estar fazendo, mas para me apresentar mesmo. Fiz um outro posterior a respeito de uma receita de um bolo que eles gostam muito aqui em casa, né, e pretendo colocar mais receitas no canal, sim, trocar informação, trocar receita, trocar todo tipo de informação que a gente puder. Nesse vídeo em específico, eu quero trazer um assunto que seria a questão de direitos que as mães têm. Foi o que eu falei no vídeo anterior, né? Nós temos sim direitos, né? E que nós temos o respaldo, que a gente precisa correr atrás disso. Porque apesar de ser um tema que algumas pessoas já conhecem, tem alguns médicos que ainda são leigos no assunto, que não sabem passar para as mães, para as pessoas que estão passando por essa situação, a forma de agir. Então, tem alguns médicos que eles ainda não instruem as mães de forma correta. Eu não sou médica, tá? Desculpa aí se tiver algum médico assistindo, é um pouco difícil, mas enfim, tudo é possível. Mas assim, eu vivi isso na pele, né? Então, eu tive pediatras que não sabiam falar a respeito de APLV. Quando você fala, meu filho é APLV, você vê que ele já... Aí eles pedem mais informação, aí conforme você vai falando, que ele vai se inteirando com o assunto, tá, eu sei o que é. Então, assim, não é algo que eles já de cara identifiquem como uma gripe, uma virose, algo do tipo. Né? Então, assim, existe ainda muita desinformação, como eu já tinha dito. E o que eu vim trazer nesse vídeo hoje é algo que algumas mães me pediram, num grupo particular que nós temos aí, de mães de APLV. Então, assim, essas mães pediram para estar falando a respeito dos direitos, né? Conforme eu disse no início do vídeo. Já vou pedindo para quem estiver assistindo, dar uma joinha, para eu saber que vocês realmente estão gostando do tema, porque é importante. Eu sei que alguma mãe vai estar sendo ajudada, alguém vai estar sendo ajudado de alguma forma. É isso que eu pretendo, né? E assim, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, vão ter vários temas, vários assuntos. Eu vou trazer o máximo de informação que eu puder, estou pesquisando, estou buscando para poder passar essas informações, né? Então, assim, fortalece, compartilha. Tem mães que, de repente, o problema não é teu, mas você conhece alguém que passa por isso, que já passou. Então, assim, é válido, é sempre válido. Aí o que eu queria falar é o seguinte, a respeito dos direitos, né? Então, assim, só para entrar nesse assunto, o que acontece? Os direitos, eles começam a partir do momento que você já tem um pré-diagnóstico, né? Pelo menos aí algum médico já te falou a respeito dessa alergia, já te falou a respeito do assunto, seu filho já apresentou algum tipo de sintoma, você já levou ele em algum médico, algum especialista, que seja pediatra, que seja nutricionista, gastropediátrico. Então, assim, a partir desse momento, você já pode acionar todos os trâmites, né, para poder ter a ajuda com essa alimentação dessa criança. Porque, assim, o que eu vejo? Uma criança PLV, muitas vezes, a criança que ela é alérgica, muitas vezes ela é uma criança ectópica. Eu espero que esteja certo aí o termo. Então, assim, como os meus filhos são, ela pode apresentar múltiplas alergias. Nem sempre é só do leite, né? O meu filho apresentou ali um problema com glúten até os 2 anos de idade. Hoje ele já tolera o glúten. Eu vejo uma sensibilidade ainda com o ovo, né? E ele tem uma série de particularidades que eu pretendo falar nos próximos vídeos. Então, assim, como ele é muito seletivo ainda com o alimento, tem muitas coisas que eu ainda nem testei. Então, assim, para falar a verdade, pode ser que ele seja alérgico a mais coisas, né? Eu sou alérgica à frutose, também é um assunto para próximos vídeos. Então, assim, é realmente algo da genética. Meu marido é intolerante à lactose, então veio a acarretar aí todo esse distúrbio alérgico das crianças. Mas essas crianças, elas tendem a ser ectópicas, né? Ter vários tipos de alergia e tendem a manifestar de várias formas. O mais comum, até onde eu conheço, foi o que aconteceu com o João Miguel, que é o meu caçula,
que foi o caso de... Ele tá aqui, por sinal, gente, deixa ele falar um oi. Oi. Então, assim, o que acontece? No caso do João Miguel, assim que ele nasceu, ele precisou ir para o CTI, ele precisou ficar internado por alguns dias, por mais de um mês, na verdade, por quase 2 meses, por sequelas e problemas gestacionais, né? Então, eu tive uma gravidez de risco, eu tive um parto prematuro, nós tivemos que fazer uma cesárea de emergência, né? Mais para frente eu entro mais a respeito desse assunto. Então, resumindo, o que acontece? Ele teve que ficar internado, ficou no CTI e eu não podia amamentar. Então, ele recebeu ali o aleitamento, que é o aleitamento de uma fórmula comum que eles tinham no hospital. Essa fórmula era introduzida através de sonda. Então, através de sonda, ele tomava tudo, nasceu lindo, gordo, na verdade ele foi um bebê prematuro gig, então ele era grandão, era o maior ali dos prematuros, ele nasceu com 4 kg, 630, 51 centímetros, um bebezão de 35 semanas e meia. E nesse momento eles começaram, né, a dar esse leite para ele por sonda. E eu percebia que todas as vezes que eu estava ali com ele, que eu estava visitando, né, ele vomitava muito. Ele jogava muito leite fora após a amamentação ali, passava ali por aquele aparelho, né, a sonda e tal, e aí eles faziam ali, aí que eles começaram a fazer, reduzir o tempo das mamadas, aumentar, vamos supor, o que passava ali na bomba de leite em 30 minutos, eles começaram a pôr em 1 hora, para ter uma menor quantidade, ele ingerir menores quantidades, para ver o que estava acontecendo. E aí ele continuou vomitando, aí no decorrer dos dias ele começou a fazer cocô não chega a ser cocô com sangue. Eles têm um nome específico que agora eu esqueci, é como se fossem umas linhazinhas que vêm assim no meio do cocô vermelha, né? Então tem aquele sanguezinho ali no meio, raias de sangue no meio do cocô. É um cocô mais fétido, bem desagradável, tem um muco, muitas vezes um muco amarelado, esverdeado, às vezes meio marrom, até um pouco feio, bem feio. Então assim, ele tinha esses sintomas, né? E ele chegou a ficar com o botãozinho assim bem machucado, bem assado, com fissuras, né? Teve que fazer banho de luz, teve que utilizar de medicamentos, de cremes, né? Para ajudar a sarar. Então, assim, eram indícios de uma alergia, porém, o que acontece? No caso do João, como ele nasceu com uma cardiopatia, com alguns outros probleminhas, então ele tomava muita medicação. Aí os médicos alegaram que podia ser da medicação, enfim, não levaram, assim, uma alergia logo de cara, né, que foi um erro, mas enfim, foi o que aconteceu na época. Então, assim, mais pra frente eu vou entrar mais nesse detalhe. Então, o João apresentou. Essas crianças, elas geralmente apresentam esse tipo de quadro já ali no início, assim que nascem. Elas têm muita cólica, elas torcem muito as perninhas, na hora de mamar elas se jogam para trás, parece que elas estão querendo se livrar daquilo, que não é uma coisa prazerosa mamar. Ou às vezes elas sugam com muita força, como se quisessem se livrar de algo, sabe? Amenizar algo. Então elas realmente sentem dor, elas sentem cólica, elas sentem queimação. Tem algumas crianças que com o decorrer do tempo desenvolvem refluxo, a doença do refluxo, que é o caso também dos meus filhos, né? E outros tipos de doenças, como no caso do meu mais velho, que foi mais para a parte respiratória, que eu vou contar nos próximos vídeos. O caso do mais velho é mais a parte respiratória. No caso do meu mais novo, veio mais essa parte gástrica mesmo, né? Problemas no estômago, digestão, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente chega nesse ponto de ter essa identificação e do médico aceitar e já querer tratar, que não foi o meu caso, mas enfim, se as mães conseguem ter essa resposta positiva dentro de todo esse desespero, porque é um desespero. É um desespero, as crianças sofrem, as mães ficam desesperadas, não sabem o que estão fazendo de errado. Você se culpa, se martiriza, se cobra e você quer ajudar a sua criança que está sofrendo. Então, o que acontece? Nesse momento,
Se você tem ali o indício, tem os sintomas, leva essa criança no pediatra, pede para que esse pediatra investigue. Ele pode investigar com exames básicos, ele pode investigar com exames de provocação, ele pode investigar com exames de tipagem sanguínea, você pode passar por um alergista e pedir. Então, assim, existem vários tipos e várias formas de ser identificada essa alergia. E existe lá o caso das crianças que não acusam alergia logo de cara, mas que ela tem todos os sintomas. Então, não quer dizer que ela não tem alergia. Então, assim, não deixa que o médico diga para você que seu filho não tem nada. Você conhece o seu filho, você tá com ele, né? Por mais que você seja uma mãe de primeira viagem, você tá vendo que seu filho tá sofrendo, que alguma coisa tá diferente, que alguma coisa tá errada. Tem um cocôzinho que tá errado, tem um leite que ele tá vomitando, tem um peso que ele pode perder, que no caso do meu caçula, ele começou a ter uma perda de peso significativa. Ele perdeu muito peso, inclusive ele chegou a uma desnutrição. Foi um caso bem sério, porque assim, a partir do momento que a gente teve o diagnóstico, começou a ser dado, entrar com alguns tipos de leite. Os pediatras na minha região, que é interior, né, talvez não sei se por ser leigos, enfim, na área, começaram a administrar, vamos entrar com leite de soja. Pode tentar algum outro tipo de leite vegetal. Eu, no desespero, vieram com dá leite de cabra, que leite de cabra cria, leite de cabra deixa a criança forte. Então, assim, eu dei leite de soja, eu dei leite de cabra, porque ele estava passando muito mal com os leites que eu estava dando para ele com as fórmulas convencionais. Eu tentei várias marcas e não tinha jeito, os sintomas só pioravam, os vômitos eram constantes, o choro era constante, né? Minha criança estava sofrendo demais, muito, muito, muito. Então, assim, eu fui trocando, né? E aí juntou o probleminha que ele tinha de estar com um engrossante ainda, para eu poder acertar um engrossante que não tivesse ali a proteína do leite, e eu não sabia. Então, assim, foi sofrimento atrás de sofrimento. Mas, resumindo, o que acontece? Você conseguiu, chegou no diagnóstico, no pré-diagnóstico, tem uma suspeita que seu filho é APLV, você foi indicada para um leite especial, para um leite para crianças alérgicas, no caso um leite hipoalergênico. Esses leites geralmente são caros, muito caros. Existem várias marcas, tem algumas que são mais conhecidas, que são mais utilizadas inclusive no Brasil, né? Geralmente são fórmulas que são à base de aminoácidos livres, né? Essas fórmulas, elas são de proteína, algumas são de proteína hidrolisada, né? Ou livre de aminoácidos, enfim. Talvez eu tenha falando alguma besteira aqui, mas enfim, até onde eu sei é isso. E a fórmula hipoalergênica, geralmente, ela também não possui nem lactose, nada de proteína láctea, ela não possui sacarose, frutose, galactose, ela não possui ingredientes de origem animal de forma alguma, que é para evitar mesmo esse contato da criança e que essa alergia se agrave. Então, ela é rica em nutrientes. Na verdade, é uma fórmula feita com nutrientes e com vitaminas, né, e nucleotídeos para que essa criança se desenvolva e não tenha não se agrave essa alergia dessa criança. Esses leites, eles geram um custo aí, até onde eu sei, entre 80 a 300 reais na minha experiência, mas já ouvi mães dizer que tem leites muito mais caros que esse, né? Então, na minha experiência, foi de 80 a 300 reais. Nós utilizamos vários leites, inclusive chegamos a um, que estamos com ele até hoje, e esse leite, ele faz parte desse projeto do SUS, né? Na verdade, ele faz parte do projeto, de uma lei que foi feita, foi sancionada, e aí você tem direito, você mãe, posto de saúde, uma UBS, uma central responsável pela área de saúde no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Lá você vai notificar ou vai ser atendida por esses médicos. Eles vão notificar, vão ver esse problema, né, constatar. Aí ele vai te dar um formulário. Esse formulário você vai preencher,
vai enviar para os responsáveis dessa área de saúde. Com certeza você vai ser auxiliada aí na sua região. Aqui na minha região, por exemplo, eu fui no posto de saúde, eles me mandaram na farmácia do posto de saúde, porque esses leites, eles são considerados como medicamento de alto custo. Não vem nem como alimento, ele vem como medicamento de alto custo. Então, assim, você dá o formulário, manda todos os dados ali que são necessários, comprovante de endereço, documentação da criança, documentação sua, tudo que vai ser exigido para você ali naquele papel. Dali vai para a central, eles vão analisar, né? Vão analisar o relatório médico. Provavelmente, sendo aprovado, logo em seguida, no meu caso não demorou. Se eu não me engano, foram 30, no máximo 40 dias. E já me liberaram as latas de leite do meu filho. No início era 12 latas, se eu não me engano, 11 latas. E aí isso vai reduzindo conforme ele vai crescendo, né? Conforme a idade dele vai aumentando, né? E chegou até 8 latas, se eu não me engano. E aí você tem direito a receber esse aleitamento até os 2 anos de idade da criança, até 24 meses. Você recebe ele contanto que você faça o acompanhamento médico. De 3 em 3 meses você renova esse formulário e esses dados todos que você passou e toda a parte de instrução médica. Aí, renovando, você tem direito, você vai pegando até os 2 anos de idade. Geralmente, as crianças chegam à cura ou chegam à tolerância ali por volta dos 2 anos. Muitas crianças conseguem isso, e isso é ótimo, é maravilhoso, porque você não vai precisar mais do leite, você vai ter uma criança que vai estar comendo outro tipo de coisa. Foi o que aconteceu com meu filho mais velho, ele já comia de tudo, então assim, eu não tive problemas maiores. Ele não sentia falta desse leite. No caso do meu caçula, do João Miguel, eu já não tive essa sorte, né, se a gente pode dizer assim, porque como ele já tem esses problemas gástricos, né, então assim, ele tem um problema de alimentação, ele tem uma seletividade alimentar muito grande, então a gente teve que continuar com o aleitamento, ele mama até hoje, então eu tive que acionar a justiça, entrar com um processo, fazer a comprovação de renda, porque é um leite muito caro, né? Comprovar que eu realmente não poderia custear isso mensalmente, porque eu não podia, né? E aí, a partir daí, a gente entrou com o processo e vem recebendo os leitos do João Miguel, eu faço o tratamento com ele, eu tenho os laudos médicos, então, assim, é tudo certinho, tá? Mas o que eu quero falar com isso? Eu quero mostrar para vocês que a gente tem, sim, esse auxílio, a gente tem esses direitos, a gente consegue. Infelizmente, eu sei de muitas mães que estão desesperadas, que passam por situações inúmeras. Eu passei. Eu não vou dizer que é uma humilhação. Olha, eu tive meu filho, mas eu me humilhei. Eu passei muito nervoso atrás desse leite. Até eu conseguir que ele saísse na justiça, foram em torno de 6 meses, mais ou menos. Foi bem na época da pandemia. Então, demorou de 6 a 8 meses uma criança ficar sem leite, uma criança que mamava de 3 a 5 mamadeiras por dia, que usava 12 latas de leite por mês, né? Então, assim, eu me vi em plena pandemia, desempregada, meu esposo trabalhando, recebendo pouco, sustentando a casa sozinho, tendo que arcar com um leite caríssimo. Muitos amigos nos ajudaram, muitas pessoas nos doaram leite, fizeram vaquinha, compraram lata. Só que, gente, é um leite que se a pessoa paga R$300 numa lata, pesa muito para ela. E para o meu filho ia durar 2 dias e uma noite. Então é muito pouco, entendeu? Eu não podia exigir isso de ninguém. E tem muitas mães que eu sei que vai dormir agora e não vai com o coração apertado porque tá ali na última lata de leite, né? Ou assim, alguém arrumou, a prefeitura da cidade cedeu, alguém doou e assim não sabe como fazer, o que vai fazer no dia de amanhã, né? Eu queria muito poder ajudar cada uma delas. Infelizmente eu não posso. Mas assim, eu quero dizer assim que se sintam-se abraçadas, acolhidas, vão atrás dos seus direitos, os seus filhos têm direito, vocês vão conseguir. Procurem os órgãos públicos, todos os órgãos relacionados à saúde que vocês possam acionar, porque vocês vão ter o respaldo a respeito disso.
Pode ser que em algum estado demore um pouco mais, em alguma cidade demore um pouco mais, mas isso é direito seu. Esse direito seu, olha lá, gente, o pinguinho, é direito seu, é direito do seu bebê. Você tem direito do tratamento, você tem direito a respeito do aleitamento, da alimentação do seu filho, você tem direito à informação, a cuidado e acolhimento, tá? Eu vou ficando por aqui para não ficar muito extenso esse vídeo, gente. Eu espero que realmente ajude as mães, que ajudem as pessoas que passam por isso. Eu vou trazer mais conteúdos a respeito, sim. Quero trazer mais informação sobre os leites, sobre as alergias, sobre as minhas experiências pessoais, que são muitas, inúmeras, boas, ruins, desesperadoras, mas que, assim, passaram. E vai passar, de vocês também vai passar. Então, eu vou deixando por aqui. Quero mandar um beijão no coração e até os próximos vídeos. Oi, gente, esse aqui é o João Miguel, meu danadinho sem vergonha. Ele tá aqui com a mamãe. A gente tá falando um pouquinho sobre a alergia dele e tentando ajudar mais mamães e mais nenéns por aí, né, João? Sim. Manda um beijo pras mamães e pros nenéns. Manda um beijo. Eu Beijo.